Conceitualize o seu TCC. Dê todas as razões possíveis para o projeto poder existir. Oi, eu sou a Thaisa, arquiteta, e esse é o Arquitetura na Nuvem. Esse é o vídeo número 1 sobre o projeto, vai ter um segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a parte conceitual do projeto do TCC, sobre a parte teórica que tem que ter no seu projeto. No segundo vídeo eu vou falar sobre a parte técnica, dando algumas dicas de como executar de fato o TCC. E nesse vídeo é mais sobre como conceitualizar, embasar, ter ideias. Tive que dividir em duas partes porque, por mais que as duas partes estejam integradas e sejam dependentes uma da outra, seriam muitas informações para passar em um único vídeo. E aí vocês pensam, já é difícil ter que fazer toda a parte prática, já é difícil ter que executar, escrever, desenhar, representar o TCC. Por que que o TCC de arquitetura é tão difícil? Primeiro que a parte prática, a parte trabalhosa do trabalho, só existe, só começa a surgir depois que você idealizou o seu TCC, depois que você teve a ideia, que você concebeu, que você deu intenção ao projeto. Então, antes de começar a fazer toda a parte de desenho técnico, de representação, antes disso você vai ter o trabalho mental, o trabalho do conhecimento, o trabalho de pensar e propor aquilo. E isso, querendo ou não, pode parecer o mais fácil, mas é o contrário, é o mais difícil. Você percebe que não é tão simples fazer um TCC muito bom. Existe todo esse peso de conceito e parte prática. Então, todo mundo fala, por que o TCC de arquitetura é tão pesado, é tão difícil? Ora, porque além de tudo aquilo que você propor e tiver que estar detalhado perfeitinho, vai ter que ter sentido, vai ter que ser bom. E aí é a parte difícil, não é só desenhar, não é só ter a prancha bonita, não é só ter uma maquete impecável e não é só ter uma monografia perfeita. O projeto tem que estar bom em si, a ideia do projeto tem que estar boa. E o que acontece? Como fazer isso? Aí já depende de você, né? Então é isso e tchau. Na verdade, as dicas que eu tenho para esse vídeo são um pouco do que eu vivi, do que eu sinto quando eu projeto. Eu sempre preciso conceitualizar antes. E o meu TCC foi isso. Eu passei 6 meses, os 6 primeiros meses, idealizando e conceitualizando e trazendo valor teórico para o TCC. Vamos a algumas dicas práticas. Você precisa defender tudo que foi proposto. Você precisa dar um significado para cada parafuso que você fizer lá. Então, além da parte técnica, a parte que eu mais gosto, que eu acho mais interessante, é o conceito do projeto, é a intenção. É o para que ele serve, é o para quem ele serve, é o porquê dele existir. A justificativa morta da situação, entendeu? E algumas vezes, no decorrer do curso de arquitetura, eu desenhava um projeto qualquer e depois eu via que tinha algum significado. Então eu pegava algo aleatório e aplicava como significado. Era inverso. E depois de muito tempo, ficou... Não sei se tá ficando claro, nem pra mim tá muito claro. Mas depois de algum tempo, isso veio automático. Eu via algo, seja um formato, uma cor, uma solução técnica, eu olhava aquilo e pensava, nossa, isso tem um contexto conceitual, isso tem uma intenção. E aí eu trazia isso pro projeto. Então o meu projeto do TCC foi cheio de intenções. Depois no próximo vídeo eu vou falar sobre o meu TCC diretamente e isso vai ficar mais claro. Que aí eu vou conseguir explicar o porquê que foi tão fácil defender o meu projeto. Foi porque ele já se defendia por si só. Tudo que estava lá feito, tudo que estava lá decidido, já tinha um porquê de ser. Então, o fato de não ter primeiro pavimento, ser um vão livre, era para visualizar a represa. O fato dele ser uma estrutura assim, era para ele ser autoportante e ter só um único apoio. Tudo tinha sentido. O fato dele ir quebrando conforme terreno era para não barrar a visão. Tudo tinha uma intenção. E é isso que o TCC de vocês tem que ter. Essa é a parte mais forte, as justificativas de projeto. Se você for ocupar uma área, aquela área tem que estar muito bem justificada. Se você for escolher uma estrutura, um sistema construtivo, aquele sistema construtivo tem que ter um conceito por trás. Por que você escolheu esse sistema? O professor vai perguntar. Você vai falar, porque é o melhor? Ou você vai falar, porque é o mais fácil? Não, tem que ter uma outra desculpa.
desculpa, que na verdade não é desculpa, é o conceito. Por que dessa forma? O porquê dessa cor? O porquê que você usou isso e não usou aquilo? Entenderam? Então tem que dar o nome, o porquê das coisas. Não sei se tá ficando muito claro, mas essa é a parte mais gostosa da arquitetura, porque você começa a ter significado, você começa a perceber que o seu TCC cria uma força tão grande em ter razões para existir, que aí o professor vai olhar na banca e vai falar: e aí ele não vai olhar e falar: ué, mas que merda é essa? Por que ele fez isso? Tem que estar claro as suas intenções, você tem que escrever sobre elas. Mesmo que seja a coisa mais óbvia, indica, tipo, se você fez um desenho lá, que você elevou o prédio para mostrar que passa a ventilação embaixo, põe uma setinha indicando um vento, escreve em cima do desenho, indica, informa, mostra o conceito no desenho técnico, coloca o partido, as intenções de forma concreta lá, porque aí o professor vai ler, ele não vai conseguir ler a sua mente. O máximo que ele vai conseguir é olhar assim. Ele pode ter a interpretação dele, mas se a sua intenção, o seu conceito estiver escrito lá, ele vai olhar e vai falar assim: ah, tá, ele pensou isso. Mesmo que seja uma ideia boba, uma coisa nada a ver, mesmo que ele não concorde, ele vai entender que a sua intenção era aquela e você deixou ela clara lá. Idealizar o seu TCC é algo que tem que ser prazeroso, é algo que você tem que provar que você acredita, mesmo que você não acredite muito. No meu caso, eu invadi um terreno que na verdade nem era um terreno, era um barranco que passava a linha do trem. Então toda a minha intervenção naquela área era em função de tirar a linha do trem. Ou seja, a linha do trem ia sair, ok. Mas quem me garante que aquilo, eu com 4 anos de experiência na época em arquitetura, como que eu ia chegar lá e garantir que era a melhor opção pôr um prédio de habitação social em cima de um barranco? Eu não sei como, mas eu simplesmente convenci todo mundo de que era assim bom. Isso, claro, buscando coisas concretas. Não deem migués, entendeu? Não façam coisas extremamente incoerentes. Mas eu mesmo sei que o meu próprio TFG, eu teria medo de colocar uma coisa para ser construída lá. Mas a intenção do projeto, o exercício acadêmico, a proposta arquitetônica mostrou que eu desenvolvi meu conhecimento arquitetônico lá. E é para isso que serve o TCC. Vocês não são experientes, a gente sai da faculdade cru. Então o que a gente tem que mostrar? O que a gente tem de bom só com 5 anos de experiência cursando a faculdade? A gente não tem experiência concreta. O que a gente tem? As intenções, as ideias, a proposta, a criatividade. Isso é uma coisa que, pelo menos na minha faculdade, foi bem valorizada. E eu também soube entender que isso era bom pra mim. Porque mesmo que o meu projeto seria dificílimo de ser construído e talvez não funcionasse como eu idealizei, isso é um outro porém, entendeu? Isso é a parte de execução, isso é a parte de construção, de vir pro mundo real. Mas na academia, o mais interessante e talvez o mais importante seja exercitar o conceito, exercitar suas intenções. Então, se você conseguir deixar claras suas intenções, mesmo que você seja inseguro e fale: nossa, isso não ia ficar tão bom se fosse feito para valer. Mas se você conseguir essas intenções, já é um grande passo. Pelo menos o meu TCC eu acho ele muito bom como ideia, mas como construção eu já não sei, porque entraria em outros âmbitos, que não é o caso da discussão de um TCC. Por isso que às vezes até o parafuso que eu detalhei estava errado no dimensionamento, porque eu não sou engenheira, eu simplesmente representei de forma mais generalizada que deveria ir um parafuso lá. A viga que eu dimensionei provavelmente não era daquele tamanho. Se fosse construído, existiria um monte de outras questões, mas todas as intenções, especificar o perfil, dar a intenção para aquele perfil, para a cor, para a forma, para o movimento que o prédio tinha na própria implantação, tudo isso tinha um motivo. Dê motivos, dê intenções, cite arquitetos, cite teorias. Por exemplo, eu fiz isso torcido assim porque isso remete a um movimento arquitetônico. E é isso. É algo muito prazeroso, na verdade, porque conforme eu fui idealizando o TCC nos primeiros croquis, eu desenhava aquilo e aí eu fazia o risquinho da brisa da represa, que era a intenção, que a brisa da represa passasse e o prédio fosse permeável e ele sentisse essa brisa. Quem me garantiria que a brisa da represa ia passar pelo meu prédio? Mas ele estava projetado para isso. Se passar, muito bem. Plano da realidade, plano da ideia.
Mas o prazer de desenhar aquela linha assim da brisa e escrever brisa foi muito bom, foi muito prazeroso. O prazer de sujar aquilo com café, com energético, com sangue. E aquela ideia aí se formando e aqueles croquis irem surgindo nas folhas assim. E eu levei aqueles croquis sujos para as primeiras bancas e eu abri assim, vrá! Isso que é a minha ideia, isso saiu da minha mente. Tinha alguns croquis que estavam um riscado em cima do outro, porque a minha mente ia pensando, isso é bom, isso não é, nossa, isso ficaria melhor assim. Então tinha um traço assim, de repente tinha um outro assim. E essa é a intenção de conceitualizar um TCC. É você dar esse tchan no projeto, esse tchan de intenções, de emoções, que foi muito emocionante, aliás, foi uma emoção muito dolorida. Os primeiros 6 meses eu posso dizer que eu fazia aquilo assim, ó, que maravilhoso, que lindo. Eu ficava naquela minha mesa assim, com um monte de lápis de cor e aquilo foi lindo. Depois virou um pesadelo. E é isso. Esse foi o vídeo sobre a primeira parte do projeto, um vídeo bem teórico, bem... E no próximo vídeo eu vou dar dicas sobre a parte prática, sobre execução, sobre desenho, sobre softwares, coisas do tipo. O outro vídeo, assiste toda a série TCC, manda esses vídeos para os seus amigos e fala, olha, não é só vocês que estão sofrendo. Se inscreve no canal se não for inscrito, curte, comenta, deixa aqui suas experiências e conhece a rede de youtubers de arquitetura, os Arctubers. E é isso, me manda um beijo e Roger that.